Liga gauchada, tranquilinho? Eu sou o Léo Gauchão de Apartamento e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco de especial batendo um papo comigo e vocês acompanhando aí de casa, do carro, enfim, da onde tu quiser acompanhar. A gente está em várias plataformas, tu pode acompanhar a gente pelo YouTube, pelo Facebook e tem os cortes lá no TikTok, tem os cortes no Instagram, no Reels, né? E também a gente está nas plataformas de áudio, Spotify e Deezer, o nosso programa aí para tu ouvir no formato de áudio. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo meu, parceiro, ele que é gaiteiro, é compositor, é músico, é professor, é apresentador, é cozinheiro, é um monte de coisa esse homem, é 1001 utilidades aqui, nem um bombril. César Filho, meu amigo, como é que vai, tchê? Tudo certo, achei que tu ia falar Severino aqui já, né? É o Severino. Tudo certo, tchê. Uma honra estar aqui conversando contigo hoje. Depois daquela peripécia que nós fizemos lá na gravação, né, do programa de Campo e Alma. Isso mesmo. Fiquem de olho aqui que em breve vai ter uma baita receita aqui que esse rapaz fez aqui na churrasqueira de... Na minha churrasqueira aqui, né, que me acompanha portátil, sempre. Né? É a minha air fryer. Isso aí, então em breve vai ter isso lá, mas hoje aí dando sequência no nosso trabalho, eu tô aqui hoje passando por uma reestruturação, como vim te falando, e essa reestruturação, ela vem muito de acordo com a minha própria vida, né? Das coisas que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos. E essa parceria, tanto na TV quanto na internet, aí ela acaba se tornando uma coisa natural. É por esse motivo que eu estou aqui hoje. Esse baita desse teu espaço aqui, para mim, com certeza, é uma baita honra estar aqui. Eu que agradeço de verdade. Meu amigo, já vamos começar falando, já tocamos no assunto aqui do programa de Campo e Alma lá da Bandeirantes, né? A gente gravou aí esse episódio especial que teve esse desafio da cozinha cozinha raiz com a cozinha departamento, né? Onde a gente fez lá, então fica um spoiler do programa para o pessoal acompanhar. Esse programa vai ao ar quando? Em setembro, especial de setembro, que foi gravado, né? O João Luiz Correia, que é o artista convidado do programa, nessa gravação que nós fizemos aí. E mais contexto que esse não tinha como, né? Gauchão de Apartamento lá junto, então nós fizemos essa parceria lá com essa receita. Foi uma costela velha bagual, né, tchê? Uma costela, é. Isso. Tô assando ela. O mais interessante foi a hora que começou a pegar fogo esse tareco aqui, rapaz. Não pegou fogo, não. Saiu umas fumacinhas ali, a gente ficou meio desesperado, mas deu tudo certo. Pois é, né? Mas me deu medo aquela hora cara. Deu medo. Eu digo, agora sim, vai estragar tudo. Era as gordurinhas que estavam queimando da costela ali. Aí... Não, era teu papel alumínio o papel alumínio ali. Não, era a gordura do que caiu no papel alumínio, tava queimando, tava saindo fumaça. Entendi. E aí o carvão que eu botei ali dentro, ele deu uma encostadinha na carne também, aí deu uma... Mas deu tudo certo, o pessoal no teste cego ali das costelas... né, foi, né? O João Luiz Correia que deu a nota final lá, depois vocês vão ver lá no programa, né? Ele que fez a votação lá de qual que ficou melhor. As duas ficaram boas, vamos dizer. Ele não sabia, né, qual que era qual ali, né? Mas... As duas ficaram com gosto de costela assada. De costela assada, isso aí. César, como é que surgiu para ti o programa de Campo e Alma na Bandeirantes? Porque a apresentação do programa é do Fábio de Oliveira. Isso. E tu faz o quadro lá da Cozinha Campeira, né? Exatamente. Cara, a história é bem comprida, né? Sabe que em 2014, num baile do João Luiz Correia, inclusive, eu fui porque o patrão de um CTG lá de Santo Ângelo tinha me convidado para que eu tocasse algumas músicas lá, para ver se o povo ia gostar do meu toque de gaita lá em 2014, ainda, gurizão. Sim. E era o João Luiz Correia que ia tocar, ele disse que ia pedir lá pro pessoal da banda para eu tocar junto algumas músicas lá, só para ver como é que era, para ver se eu tocava naquela semana. E olha que coisa engraçada, foi naquele dia lá que eu conheci pessoalmente o Juliano Borges, que depois veio se tornar parceiro meu da JB Acordeões, com a Músicos Autênticos. Conheci o Lincoln Ramos aquele dia lá também, o João Luiz Correia. E na mesma época, exatamente a mesma época, o patrão também estava fazendo o orçamento com o Fábio de Oliveira, que estava naqueles dias, especificamente no dia que o patrão ligou, ele estava entrando para gravar o DVD do Volmir Martins ali em Araricá. Ah, sim. Olha só como a história tem detalhes, né, cara? E nessa época ele estava tenteando o preço, né? O pessoal da casa, ele vai fazendo meio que um leilãozinho, né? Mais ou menos assim, infelizmente, mas enfim.
era o que a gente tinha, e aí a gente ficou meio que sabendo, assim, por outros lados, a gente ficou sabendo que eles estavam fazendo orçamento com os dois. E aí, um amigo em comum nosso, Eduardo Saragoso, ele passou o meu contato pro Fábio e ele entrou em contato comigo. Não para fazer disputa, mas pelo contrário, para unir forças, né? E foi ali que eu conheci o Fábio. Naquela época ali já tinha a questão da parceria que o Fábio tinha com o Volmir Martins. E pouco tempo depois a gente começou a fazer alguma parceria já, eu fazendo uma parte de produção musical do grupo, que acompanhava ele, que se chamava Alma Campesina. Chegamos até a gravar o programa do Volmir Martins naquela época, né? E o Volmir, enfim, veio falecer depois. E logo que ele faleceu, surgiu uma busca, né? Um parceiro dele, do Volmir, estava fazendo já um projeto para voltar com um programa na TV. E o Volmir estava se ajeitando para voltar para a TV e não tinha muito como na época ainda, não sei, uma questão estrutural lá do projeto deles ainda estava em andamento. E aí o homem faleceu. Faleceu. E agora? O que o cara vai fazer? O cara foi para a internet e achou lá na Músicos Autênticos, que é a minha página lá, né? Nome da minha empresa. E achou um vídeo do Fábio entrevistando o Volmir Martins. Foi uma loucura que eu inventei naquela época. De sair com o Fábio, vamos lá conversar com o pessoal, vamos fazer um vídeo, já que eu tô nessa parte do digital, né? Que eu já lidava com essa parte aí de vídeos e não tinha entrado ainda na questão dos cursos online lá do Acordeonistas Autênticos. Mas eu já tinha essa veia, assim, mais pro lado digital. Criação de conteúdo digital. Isso aí. E aí nós saímos, gravamos lá no Porca Véia, um vídeo que até hoje tá lá no Músicos Autênticos, lá a gravação. E tava eu, o Porquinha, o Fábio e o Porca Véia lá. Nós gravamos um vídeo naquela época lá, foi bem interessante. E na mesma viagem nós damos sequência, chegamos lá no Volmir Martins e gravamos um vídeo que ele estava divulgando um projeto que ia acontecer no ano seguinte. Ali, então, que nós tivemos esse contato e foi registrado isso. O Volmir faleceu, então esse parceiro dele procurou alguma coisa, entrou na Músicos Autênticos e achou o vídeo do Fábio entrevistando ele. Tipo, é o cara para dar sequência no projeto, né? Sim. Foi aí que surgiu o programa de Campo e Alma. Na época, o Fábio me entrou em contato comigo, né, em função de que eu estava envolvido com todo o projeto ali. Eu fui lá na chácara dele, conversamos, mas eu já estava muito focado na questão do Acordeonistas Autênticos, que foi o meu método aí, que durante 6 anos aí ele veio ajudando as pessoas a aprenderem a tocar o instrumento o acordeon, com uma abordagem um pouco diferenciada. Uma abordagem que envolve mais o ouvido, mas só que usando uma abordagem assim que nos métodos tradicionais não se usa muito até hoje. Não era usado naquela época e hoje também não. Só que o mais interessante era o formato que isso tinha aparecido para a internet naquela época. Então, isso foi o que mais se diferenciou naquela trajetória toda. Então, eu estava totalmente envolvido com o meu projeto e eu decidi, não, se tu quiser alguma parceria comigo, eu vou estar sempre em volta aqui, sempre na parceria, mas meta ficha, eu não consigo te acompanhar nesse projeto. Meu foco está aqui, isso. Em outro momento, quem sabe... Exatamente. E tanto é que o programa de Campo e Alma começou na Record News, era nacional. Sim, e ficou ali 1 ano, se não me engano, uma coisa assim. Cheguei a gravar o programa, mas como músico, com o Fábio. E aí depois ele veio para a Band e está até hoje aí. E aí, no fim do ano passado, com uma reestruturação em função da pandemia, resolvi não ficar mais na parte de aulas, né? De instrumentos musicais aí. E é bem interessante isso, cara, porque a pandemia ela veio para testar nós todos, né? Sim, sim. E para mim foi um teste muito forte, porque começou a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo se fechou, né? E em primeiro momento, as pessoas começaram a procurar os cursos online, tudo que era coisa assim, adoidado, porque tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa, manter a cabeça ocupada. Só que o tempo começou a passar, as pessoas tinham que viver. Sim. E os meus colegas músicos que estavam na estrada, que não tinham mais nem perspectiva de retorno do trabalho, nada. Foi todo mundo pra internet. Como é que eu ia reclamar deles, né? Eles foram sem um preparo que eu tive antes, que eu tive que fazer aquelas viagens malucas lá, na época que o marketing digital, então, era uma loucura naquela época. 2014, falar em alguma coisa digital, assim, o meu método online ser alguma coisa que é só no digital, não existe um lugar físico, cara, isso era uma maluquice, né? Eu tinha essa coisa toda e me preparei para começar. E o pessoal não tinha outro jeito, ele tinha que começar para viver. Sim. E eu comecei a olhar para mim mesmo assim, digo, alguma coisa o universo quer me ensinar com isso. Alguma coisa eu tenho que tirar para mim aí, para minha vida e para as outras pessoas também, né?
As pessoas me agradecem até hoje pelos vídeos que eu tenho feito, principalmente os que estão lá no YouTube. E eu entendi, não, eu tenho que começar a voltar para minha raiz, para minha origem, que é a via artística, né? A parte musical que eu tocava nos eventos menores na cidade lá de Santo Ângelo. E aí que começou a ficar mais forte isso do meio do ano em diante. Que daí o pessoal também começou a ficar enlouquecido e encheu de gente na internet lá, com cursos. Gente que tem de experiência, tem a minha idade. Então, como é que eu ia dizer que... Cara, tudo bem, para sobreviver no mercado, tu tem que disputar e tal, mas eu não queria disputar. Até porque eu não me sentia confortável com isso, né? Cara, eu sou fã desse fulano, do ciclano, do outro. Eu sei que a minha estrutura, ela já tem anos, já tem... É testada, comprovada com muitos alunos, já tinha passado milhares de alunos por nós lá. Mas não é bem o que eu quero para minha vida. Aí entrou aquela questão, é o que eu quero? Não é bem isso. Passa um pouco de tempo assim, e aí eu vejo uma postagem lá no Grupo Serranos. Convidamos você para para um encontro serrano. Para um encontro serrano, uma coisa assim, né? Uma prosa serrana. E eu já fiquei meio preocupado, o que será, né? Na época de pandemia e tudo. O Daniel Hack estava anunciando a saída do grupo. E eu confesso, cara, que eu fiquei assim, sentido, porque eu me criei vendo DVDs lá deles, né? E o Daniel tocando daquele jeito, ele... Naquela época, os que eu tinha uma referência muito grande era o Juliano Borges e o Daniel Hack. Os DVDs que eu mais assistia, eu tinha uma referência musical da gaita, eram eles dois. E o Juliano já tinha se tornado meu parceiro como a JB Acordeões, que vendem acordeões. Eu tinha a parte dos alunos ali. Então, a gente tinha uma parceria já natural, que se formou naturalmente. E o Daniel saiu do Serranos e eu já fiquei assim, caraca, meu. E agora? Fiquei pensando como fã, né? Exatamente, bem como fã mesmo. E aí eu entrei em contato com ele e disse assim, eu vi que tu falou que tu vai se dedicar a aulas. Cara, eu tô há anos nesse negócio, eu sei que o troço é difícil. Tu vai passar por uns perrengues. Então eu não tô te falando nada como concorrente, eu tô te falando como um fã. Que o que tu precisar, se tu precisar, pode entrar em contato comigo, porque eu sei que é um caminho difícil, e já que tu quer viver nisso, eu acho que é mais justo eu te oferecer esse meu conhecimento, porque, enfim, eu aprendi muito me inspirando com os DVDs que tu tocava, então é o mínimo justo que eu posso fazer. Sim. Aí o Daniel me respondeu um áudio de 1 minuto e pouco aquele dia lá, e ficou bem marcante, assim, quando ele falou assim, inclusive, admiro o teu trabalho e tal, e quem sabe possamos até fazer algum projeto juntos. Eu não tinha nem pensado nisso na época. E foi no timing que eu estava querendo sair da linha de frente da Músicos Autênticos como professor. E Músicos Autênticos é um curso online para gaiteiros. A Músicos Autênticos é o nome da produtora, né? Produtora. Da minha empresa que eu montei na época, com o nome de Músicos Autênticos, e o método Acordeonistas Autênticos. O meu método, né, criado por mim, foi o Acordeonistas. Que daí, com essa questão, que ele falou sobre algum projeto juntos, eu digo, cara, o meu método foi baseado no que eu aprendi vendo eles, então eu não vou nem considerar o meu por enquanto. Eu sei que ajudou muitas e muitas pessoas, e ajuda até hoje, as pessoas até hoje procuram. Mas se tu tiver interesse, eu vou te passar então o que eu tenho de conhecimento aqui nessa área. E eu tava querendo sair, no fim das contas, virou e mexeu, formamos uma parceria ali. Com o Daniel passando o curso de acordeon Daniel Hack para os seus alunos e a minha estrutura proporcionando isso para as pessoas, liberou meu tempo, energia para voltar para a área artística. Sim. Cara, quando voltou para a área artística ali, naturalmente, imagina, eu estava no lado do cara que estava durante 20 anos com Serranos, 20 ou mais, uma coisa assim. Passou pela época, assim, de grande ascensão dos Serranos, que continua até hoje, é lógico, mas teve fases, assim, que ele chegou a vivenciar ali, que ele me contando, tu se emociona, tu vendo, né? Sim. E eu, cara, o maior aprendizado artístico para mim, isso aqui. Então, nas nossas reuniões, que era sobre o projeto dos cursos, eu perguntava alguma coisa sobre a parte artística. Tu queria conhecer Claro. da vivência Exato. Dele da parte artística. Porque é o que ele viveu 20 anos. Sim. Não tinha como eu comparar alguma coisa que eu vivi, né? Nessa parte artística, né? E ele me passava algumas coisas, assim, até que um dia eu digo, cara, vou te mostrar uma loucura que eu tenho na cabeça aqui. Eu tenho muitas composições, já tinha lançado um trabalho lá, que estava nas plataformas já. Aí eu mostrei uma música, Voltando pro Campo.
Essa música eu compus dia 2 de janeiro de 2021. Eu mostrei ela, sim, mas mostrei as outras mais tradicionais. Ele só olhou pra mim e disse... eu gravaria essas mais novas. E olhou pra baixo. Assim, mas no sentido de não querer dizer pra eu fazer. Ele falou que ele faria na minha posição. Sim. Ele sempre tem muito cuidado, assim, com as palavras, né? O Daniel, ele tem... tu aprende muito quando tu conversa com ele. Quando ele falou isso, eu ainda fiquei meio assim... ah, será, cara? Eu tô meio com medo, porque eu fiz uma roupagem mais moderna. Não é uma música gauchesca tradicional, assim. Ela porque... é... tudo é relativo, né? Porque o que é o tradicional em si, né? Ela é uma mudança, né? Uma coisa que foi acontecendo com o passar dos anos. Então, o tradicional é o costume, literalmente tradicional que foi se gerando, né? Sim. Então, muita coisa veio de influências externas. A grande maioria das coisas, na verdade, veio de influências externas. Então, o que a gente estava fazendo com músicas com uma roupagem diferente, na verdade, é a mesma coisa que outras pessoas fizeram em outras épocas. Em outras épocas. Que hoje, o que é tradicional hoje, na verdade, em outra época não era tradicional. Sim, sim. E eu com aquela coisa, com aquele anseio de passar pra frente, mas com medo. E ele falou assim, cara, não tem nada a perder. É verdade, né? Pois é, né? É. Não tem nada a perder. O que eu posso fazer, então? Aí ele falou, a única coisa que eu mudaria é que no final da música lá, no refrão, eu dizia assim... como é que é? Eu tô voltando pro campo, pra fazenda, pro interior. E aí no final eu dizia, me dá uma ânsia de rever o meu avô. Quando eu compus a música, eu coloquei a palavra avô. Avô. E ele falou, até por uma questão de rima e comércio, eu colocaria a palavra amor. Aí eu disse, pá, e mudou todo o sentido da música. Eu disse, não, só tô te falando uma posição técnica, mas... ele é bem assim, né? Ele não tô te dizendo pra fazer nada. Tu faz o que tu quer. O que tu quer? E eu fiquei quieto, assim, considerei isso. Deixei guardadinho ali. E comecei a testar ela com essa palavra, né? Interior, me dá uma ânsia de rever o meu amor. Aí, na mesma época, eu tinha um vídeo pra gravar com o William Henging, que já fazia alguns anos que eu vinha marcando com ele, acredita? Pandemia, tudo parado. Era a única forma que eu ia encontrar o rapaz em casa, tu vê? Sim. Senão tava sempre na estrada. Exato. E ele tem estúdio em casa e tudo. Eu digo, não, então vamos fazer o seguinte. Numa dessas viagens que eu venho, que eu moro em Santo Ângelo, né? Eu passo lá, faço os trabalhos que a gente tem com o Daniel e vou aí gravar o vídeo que a gente tinha marcado. Que é Músicos Autênticos, a gente já fazia muitas entrevistas, fazia conteúdos. O Paquito trabalhou bastante com a gente também lá. E, enfim, tinha muito conteúdo mesmo. A gente buscava produzir conteúdo intencional para as pessoas mesmo, para elas absorverem, né, coisas interessantes que a gente achava interessante pra gente, para que outras pessoas tivessem acesso. E o William Henging era uma dessas referências também, que eu conheci numa gravação com o Vomir Martins ainda. Conheci pessoalmente ali. Sim. E aí fui lá, gravamos o vídeo, inclusive uma baita entrevista. Aquela entrevista lá, ele explica bastante como é que foi até chegar no Serranos, bem interessante mesmo. E tocamos também, ele tocou algumas músicas dele. Quando terminamos a entrevista, eu disse, cara, vou te mostrar uma coisa louca aqui. Eu tenho uma coisinha aqui pra te mostrar, pra mostrar a música. Eu tava quase que pedindo autorização pras pessoas, sabe? Pra eu saber se tinha sentido eu gravar esse tipo de música. Sim. Mas eu mostrei primeiro umas outras, aí depois eu cheguei nessa e ele disse, cara, essa aí do celular tem todo sentido. Eu digo, mas que loucura, tá indo totalmente contra o que eu imaginava. O Daniel me falou isso. O William me falou a mesma coisa. Ele disse, inclusive, agora nós gravamos o CD duplo do Serranos, que é bem tradicional. Agora dá pro Estúdio Henging fazer uma música um pouco diferente, assim. Ele não grava, assim, pra qualquer pessoa, porque não tem tempo, na verdade, né? Sim. E ele gostou daquela música ali, eu digo, cara, então vamos ver. Faz o teu orçamento aí, me diz quanto que é e vamos fazer. Nem sabia quanto que era. Sim. Vamos fazer, porque eu gostei da linguagem que a gente tinha conversado ali. A nossa conversa foi muito interessante, foi muito produtiva ali, em torno daquilo. E aí, gravamos a guia. Não naquele dia, um outro dia eu vim só pra gravar a guia. E aí eu já achei muito legal. Já achei muito legal aquela música, daquele jeito, um pouco diferente. Aí depois nós gravamos ela oficialmente. Cara do céu. Gravando no estúdio dele. No estúdio do William. William Henging. Quem não sabe, o William Henging dos Serranos, né? Baita gaiteiro, inclusive, uma grande referência, né? Hoje, principalmente, assim, ativamente, é um dos mais tops aí que a gente pode dizer que tá servindo como grande referência para muitos, porque é um grande profissional. Ele foca literalmente naquilo que ele gosta, naquilo que ele quer.
Uhum. Então não é uma técnica que saiu do nada, não. Ele desenvolve mesmo, ele é focado naquilo. Sim. E eu tive essa admiração muito grande pelo jeito dele trabalhar. E quando ele se interessou, né, na questão daquela música ali, estava parado mesmo, porque não tinha como tocar. Não tinha como tocar na pandemia. Ver como é que é o time, né? Uhum. Eu acho que, assim, não existe uma coincidência. Acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer mesmo. Só Sim. tu tem que estar de olho aberto, né? Não adianta bem o cavalo passar encilhado na tua frente E tu não olhar pra ele, Não é à toa, né? Que as coisas acontecem. A gente que tem que prestar atenção, né? E aquele dia, quando ele falou, o Daniel já tinha me dado a letra também sobre a questão daquela música. Eu digo, vou gravar essa aí. É diferente. Gravei, antes de lançar, falei com o seu Gildinho. Quase pedindo autorização pra eles, né? O Gildinho dos Monarcas. Isso. Seu Gildinho, digo, olha, desculpa ele incomodar, mas eu tô meio em dúvida ainda se eu lanço uma música ousada desse jeito, assim, porque tudo bem que tem tudo a ver comigo, falando sobre a minha questão de ter me criado pra fora, de gostar dessa lida, porque, bom, eu me criei fazendo o seguinte, eu ia pra fora e eu tava sempre envolvido com meu avô, minha avó, minha bisavó lá, na fazenda, e eu principalmente lidava com rebanho de ovelha, com porco, com boi. galinha, tirava leite. Um dos trabalhos que eu mais gostava era justamente a parte de tirar leite. Tirar leite. Cedo, isso aí. Um barral medonho, eu gostava mesmo. Gosto até hoje, né? E então, como tinha muito a ver comigo, a letra, e eu botei numa roupagem diferente, então tinha as duas coisas. Tinha a raiz e tinha a coisa mais nova um pouco, né? Vixe, e agora? Será que eu boto? Falei com o seu Gildinho, ele falou assim, o que tu acha? Os Monarcas, quando começou, ele não começou tocando música gauchesca, assim, tocava o que tinha no momento. Até Roberto Carlos, ele comentou aquela vez, né? É verdade, eles eram banda de baile, né? Eles tinham que tocar o que o pessoal queria ouvir, o que tocava, né? Exatamente. Foi uma aula pra mim, né? Quando ele me falou isso aí, quase que ele tava me dizendo, te autorizo, sabe? E ele me comentou também que conversava muito com o Mocelin. Paulinho Mocelin, ele conversava sobre esse assunto. Enfim, a gente vai buscar referência. Ele também sofreu... Ele sofria no início sobre essa questão, né? De tocar coisas diferentes. Ele veio trazer esse estilo dele depois ainda, mas antes ele sofria pelo momento. Assim, ele queria fazer alguma coisa, mas não dá, por quê? E o seu Gidi me disse assim, calma, ele falou pra ele, né? Calma que tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua hora. Nada é por acaso. E ele me contando bem desse jeito, a gente fica imaginando, né, como é que é. Ele falando. E no fim, deu no que deu, né? Inclusive a música Voltando pro Campo, o William Hengen fez uma produção trazendo o baterista do Mocelin. Agora eu me perdi o nome, que eu me perco nos nomes das pessoas aqui. Acho que é o Rodrigo, esqueci aqui. Se eu errei... Me desculpe, mas depois eu faço a... Depois eu corrijo, né? Nota de esclarecimento. E aí teve também o Muti, guitarrista, um baita produtor, que depois veio a produzir outras músicas minhas. Então, tu vê, o movimento ele é sempre muito importante, né? A gente se movimenta uma vez e as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. E aí, aquela música lá com a produção do Muti nas cordas, William Hengen produzindo a música como um todo. Eu gravei a gaita, mas depois eu pedi pra ele, cara, faz os meios, como diz o Santo Fole, né? Faz os meios. Porque ele fez, quando eu tava gravando a trilha, ele fez umas coisas tão lindas que eu fiquei imaginando, cara, se eu tentar fazer, eu até faço, mas tocar e cantar e fazer isso, nunca vou fazer. Isso é certo. Porque tu tá cantando, que tá com a cabeça pensando na voz ali, eu não vou fazer essas frases no meio nunca, vou fazer base. Isso aí é certo. Então faz tu. Aí ele gravou. Ficou lindo, aquela estrutura toda que ele colocou, mixou e botou pra masterizar o Ivan Godoy, do Grupo Cordiona. Digo, mas olha que coisa estranha, né? A música bem moderna, assim, com uma produção de pessoas... Uma produção bem raiz, né? Exatamente, né? Digo, cara, que legal. E nada pensado, simplesmente foi acontecendo, Foi acontecendo. Então, gravei a música Voltando pro Campo. Fiz um clipe, gravei lá na Lapa, na cidade de Rio Negro. E onde mais? Foi Lapa, Rio Negro. Cidade do lado de Rio Negro teve, se não me engano, que eu esqueci o nome agora, acho que é Mafra, isso. Gravei nesses lugares aí. Paraná? Isso aí, Paraná e Santa Catarina. Aí gravei nesses lugares lá, porque o produtor era muito bom, é muito bom, né? Ele tinha feito o clipe do Xeloquedo.
E eu gostei muito daquela produção, daí entrei em contato com ele. O Filipinho, nosso parceirão gaiteiro, que me passou o contato dele. E aí fui lá e gravei esse clipe. Então eu fiz uma estrutura assim, música envolveu diferente. bastante pessoas importantes do meio musical para fazer... Totalmente. Hoje, pra tu ter ideia, o produtor lá, ele é o responsável por toda a transmissão dos vídeos do Santo Fole, né? Que é o Jonathan Kelvin. Baita produtor mesmo. Eu trabalho com a parte da produção do programa de Campo e Alma, então tu vê como o universo nos coloca em pessoas, né? Ao lado de pessoas que tem muito a agregar, né? Na cultura em si, na arte em si. Foi assim que eu conheci você, o Enoê, né? Foi desse jeito. Então, por isso que eu digo, é muito interessante você pensar naquilo que você quer pra ti. Porque as coisas fluem naturalmente. Isso mesmo. Lancei a primeira música, ela tá lá no Spotify, se as pessoas quiserem ouvir, é Voltando pro Campo. E aí depois lancei outras músicas, lancei uma música com Baitaca também. Ah, tu fez? Tem um clipe lá também. A música Pra Mais Um Dia de Lida, né? Uma música mais raiz também, porque eu tenho a raiz na origem lá das missões, então eu fiz uma música em chamarra. Tá gravado lá com o cantor Baitaca. Que momento, hein? Boa. E aí Parabéns. agora, há poucos dias, eu lancei uma outra música, que é a música Faz Lembrar. E as pessoas que ouvem essa música, também numa roupagem mais nova um pouco, né? Eles disseram que é como se fosse uma sequência da música Voltando pro Campo, né? As pessoas pensam que nem filme, sabe? E como eu faço o clipe, é a continuação da música. Parece nesse sentido, mais ou menos assim. Então é uma coisa que só vai acontecendo naturalmente porque tu tá envolvido com aquilo que tu entende que é de dentro pra fora, né? Que tem uma causa por trás, que tu sente que tu tem que fazer e não é obrigação nenhuma. Tu trabalha pra caramba, só que tu trabalha e não parece um trabalho, né? É uma diversão. Olha aquele dia que nós gravamos lá, né? A gente passa dando risada. Dá trabalho, mas a gente passa rindo, passa fazendo uma coisa bacana, que tu tem amor por aquilo que faz, né? É o diferente, né? Até porque, cara, qual que é o sentido da vida, né? Eu entendo que, assim, a gente veio aqui para fazer alguma coisa, para fazer alguma diferença. Fazer mais do mesmo não tem sentido, né? Eu já comecei usando lá com músicos autênticos, trazendo uma abordagem que eu só tinha alucinado, porque eu não tinha estudado, não tinha condições de ter professores. Eu fui aprendendo o que o mundo vinha me ensinando, comecei a tocar nos lugares, e tinha a questão de que, o gaiteiro do Maranhão... O gaiteiro do Maranhão tá tocando ali, então virava uma atração nos lugares, nas festas pequenas, nos churrascos, né? Mas era gaiteiro do Maranhão porque tu, pequeno, foi morar no Maranhão. Eu nasci lá na cidade de Balsas do Maranhão. Ah, tu nasceu lá? Exatamente. Tá, mas a tua família é daqui de Santo Ângelo. E eles foram pra lá e lá tu foi... Eu nasci em Balsas do Maranhão, no ano de 95. É um guri. É um guri ainda. E me criei num estilo bem gaúcho pelo seguinte. O meu avô, ele sempre foi muito tradicionalista. Meu avô, João Alves Teixeira, né? Era conhecido como Caiçá aqui no Sul, e lá era seu João Teixeira, ou seu Teixeira, chamava ele assim. Ele era aquele que, mesmo com o calorão do Maranhão lá, ele andava sempre pilchado. Sempre. Eu só vi ele usar uma calça social uma vez, porque era pra ir numa festa, num casamento, e a minha avó fez que ele botasse... Fez ele botar a calça social ali pra... Única vez, nunca mais. E ele tinha isso que era natural. Ele era aquilo, né? O jeito dele de ser, de ajudar as pessoas. O jeito que ele começou a vida dele. Empreendedorismo puro, porque ele não teve estudo. Ele começou lá no interior de Santo Ângelo, lá no Carajá, como um peão que ajudava carpir em volta, assim, sabe? Era criança praticamente. Naquela época, necessidade, né? Tinha que trabalhar com alguma coisa já desde cedo para ajudar a família, que geralmente eram famílias de 8, 9, 10. No caso do vô, eram 10 irmãos. 10 irmãos. Então, tinha que começar a trabalhar cedo. E ele era dos mais velhos ali. Não sei se não era mais... Não, ele era o segundo mais velho. E aí, logo, ele começou a identificar as coisas, começou a ver que aquilo tinha que arrumar desse jeito. A mandioca ali já faz tantos anos que ele está plantando com a mesma rama e está começando a ficar mais fina. Ia lá, pegava no vizinho uma mandioca diferente, plantava diferente, depois quando ia ver estava melhor ali. E as pessoas começaram a ver que ele tinha iniciativa, às vezes ele nem pedia autorização. Simplesmente ia lá e fazia. E aí começou a se tornar o líder, né? Começou a se tornar o que depois o pessoal começou a chamar de capataz do seu Jango Medeiros, lá desse Santo Ângelo. E aí ele começou a ter um crédito pessoal,
na Redondeza, porque ele era o responsável pelas coisas do Seu Jango Medeiros. Sim. Ele era o empreendedor, literalmente, que fazia tudo, Que fazia tudo. O Seu Jango, ele também tinha visão de empreendedor, mas ele aprendeu muito com o vô. Com o vô Caiçá, que chamavam lá, né? 40 anos ele trabalhou nessa fazenda Santo Antônio. E aí o Seu Jango morreu, ele tinha que seguir a vida dele. Nesse meio tempo aí, ele também se tornou patrão também, ele se tornou dono de uma fazenda, proprietário, mas ele continuou com a mesma função de capataz do Seu Jango. Isso, até o Seu Jango morrer. Era uma coisa assim que ele tinha como se fosse uma gratidão, né? Ele seguia, não, eu vou ficar até o fim. O Seu Jango faleceu, ele seguiu a vida dele. Então ele tinha fazenda em Santo Ângelo, teve fazenda em Bagé, teve fazenda em Lavras do Sul. E aí, numa fase da vida, ele resolveu vender tudo e ir pro Maranhão. E foi pro Maranhão. Pá. Maranhão. Imagina. Uma aventura, né? Sim, e aí ele captou os filhos. Os filhos foram juntos, isso. Não foram todos no início, né? Foram alguns. Mas tu imagina, tu ir para um lugar totalmente incerto, sem tecnologia nenhuma. Imagina, se hoje a gente às vezes reclama de ir pro interior não ter muita tecnologia, imagina na época. Na época não tinha nada. Nossa Senhora. Teve que desbravar um mato mesmo, provavelmente. Literalmente, se acamparam lá, no meio do mato. Para começar a desmatar, porque era tudo mato mesmo. Não era que nem hoje, que tá tudo desmatado, tem que cuidar para não desmatar mais. Na época era tudo mato mesmo. Estrada era de chão só. Não tinha asfalto lá naquele lugar lá. Só que nada é por acaso. Pouco tempo depois que eles foram para lá, logo veio o asfalto ali na frente, valorizou a fazenda, melhorou. Só que eles tiveram que trabalhar com plantação para melhorar a terra, né? Porque nunca tinha sido plantada naquela terra. Sim. Então eles trabalharam com plantação por alguns anos, durante 10 anos mais ou menos, uma coisa assim. E aí eu vou já idoso, ele e minha avó idosos, e eles que moravam na fazenda, né? Os meus tios seguiam a vida deles na cidade, alguns moravam na fazenda, mas ficavam nesse translado entre a cidade e a fazenda. E aí eu penso bem, não, quero voltar a fazer o que eu sei bem, que é o gado, lidar com gado, né? E quem quiser voltar a estudar, eu pago, faço isso, faço aquilo, mas eu quero voltar a lidar com isso, que é o que eu gosto e que eu sei. Sim. E aí, quando ele começou a lidar com gado, nesse início dele, da lida com gado lá no Maranhão, que na verdade ele já tinha feito muito antes aqui, mas ele reiniciou lá. Foi a fase que eu cresci. Então, eu tive essa experiência de ver as coisas acontecendo, sendo criadas ali, né? Nessa transição do plantio para o gado. Para então, pecuária. Para mim é 100% pecuária, não sei absolutamente nada da parte de agricultura, porque eu realmente peguei, que eu consegui já, que eu me entendia por gente, vamos dizer assim, já era gado praticamente, né? Eu me lembro vagamente, assim, das lavouras. Mas o que é muito fixo, assim, na minha memória mesmo, são os momentos ali lidando com cerca, com o gado, com ovelha, gado de cria, gado de corte, porco, carneada, aquela coisa arada que a gente fala nas músicas, mas era que se vivia lá na fazenda mesmo, Sim. Né? Então, realmente, Ui, que deu um estouro. Acho que foi uma garrafa aqui. Foi só uma garrafa, né? Ô, Enoê. Tá ouvindo? Deu um estouro. Tu tomou também? Deu parecia que tinha explodido o negócio. Essa garrafa deu um estouro aqui, né? Que loucura, cara. E aí? Tudo tá ok. Tá. Então, tu aprendeu mais da lida campeira de verdade ali mesmo, com o gado ali. Exato. Eu estudava na cidade, naturalmente. Morava com a minha mãe, já. Meu pai e minha mãe separados. E fim de semana, feriado, férias, qualquer folga que tinha, eu tava na fazenda. Tava na Do fazenda. meu avô e da minha avó. Então, as experiências que eu carrego mesmo, os momentos que eu carrego da minha vida são dos momentos lá na fazenda do meu avô, né, que era no Maranhão, mas era como se fosse um consulado rio-grandense lá no Maranhão, é uma coisa assim, sabe? Porque ele era gauchão de fato lá. Era um estilo gauchesco. E era um conceito, vamos dizer assim, hoje a gente fala do conceito artístico, né? Era um conceito que ele tinha. As pessoas olhavam para ele e já viam, o seu Teixeira tá chegando. Era uma coisa assim que era um conceito mesmo. As pessoas já viam ele. Chegava na F1000, piochado, de bota e bombacha. F1000. Era bem raiz, né? Ouvia as músicas de Gildo de Freitas, Nelson Janete, Teixeirinha, quem mais? Irmãos Bertucci. Então eu tive muito dessa raiz também em função do meu avô, assim como também das gravações que eles faziam aqui no interior. Eles vinham para gravações que eles faziam, principalmente depois que eles foram embora. Então ele vinha para cá
E aí o pessoal começava a fazer o gaitaço normal do fim de semana, do churrasco, enfim, né? Sim. E eles pegavam um gravador de fita e gravavam aquilo que estava acontecendo. Que estava acontecendo. Bah. Só que sem pretensão nenhuma, o meu avô acabava se tornando o apresentador, porque terminava a música e ele dizia, muito bem, Varte, que é o meu tio, né? O tio Varte. Era o gaiteiro oficial do meu avô. Quando iam para as festas de tudo que era canto, ele que era o responsável. Então, uma influência muito grande para mim naquela época também, ouvir essas gravações. E o avô apresentava e pedia a música e o tio Vart e o Claude, meu primo também, que na época ele tocava junto com o meu tio. Então eu tinha sempre aquelas memórias, assim, dessas gravações, coisas rudimentares ali, né? Coisas simples, mas era uma apresentação, né? Era uma apresentação como se fosse num rádio, né? Para as pessoas de lá do Maranhão, os amigos de lá, ouvirem as homenagens que eles faziam. Sim. Vamos mandar uma homenagem para um amigo fulano, ciclano e tal. E a próxima música vai pedir um tango, vamos pedir um vaneirão, e vinha desse jeito. E as músicas que eram gravadas. Então eu tive essa influência toda e lá pelos 7 anos de idade, o meu tio Silvio Alves Teixeira, advogado, lá, mora em Balsas ainda até hoje, ele tinha gaitinha de botão e tinha uma gaita penada também. E ele começou a me ensinar a tocar a gaita de botão. Comecei na gaitinha de botão. E comecei com a música do José Mendes, né? O Roubo da Gaita Velha. Comecei com essa música. Foi a primeira música que Primeira tocou? música. Pô, podia dar um trechinho dela pra... É na botoneira até, mas... Mas dá pra tocar nessa aí? Dá sim. Ui, galete. Tá querendo cantar solita? A primeira música que tu aprendeu a tocar lá de piá, com 7 anos tu tinha, né? 7 anos. É. No ano de 2002, cara. 20 anos atrás. Só. Era esse aqui, ó. Vamos ver, ó. Era praticamente isso. É isso aí. Na gaitinha de botão, né? Então, aquilo foi uma referência muito grande pra mim também. O meu tio me ensinar essas primeiras músicas, como as músicas do tio Billy também, influência. Coisinhas assim que estão na vida de quem vai começar na gaita, tanto é que no Acordeonistas Autênticos a gente ensinou muitas músicas também que foram lá do meu início. Uhum. E isso foi muito importante, porque aflorou vários lados. Aflorou o lado do camperismo, porque eu vivia lá fora praticamente, porque na cidade a minha rotina era estudo, mas sempre esperando a hora de voltar para fora. Voltar para fora. Hoje diz a música, voltando pro campo, né? Uhum. Então era isso, chegava a época da catequese ainda, terminava no sábado, chegava no final ali, 4 horas, eu dava um jeito de ir para fora, às vezes eu só conseguia carona para chegar lá de noite. Sim. Então eu conseguia aproveitar no máximo domingo às vezes, mas era a minha expectativa sempre da semana para ir para lá. Questão do gado leiteiro também era uma coisa que sempre ficou muito forte para mim. Então era uma lida que era agradável, era trabalhosa, importante. E o meu avô, sempre muito inteligente, né? Uma experiência muito grande. Para que eu tivesse, não só para que eu tivesse o gosto da coisa, ele viu que eu tinha interesse também. Eu acho que não foi intencional, mas ele acabou criando uma necessidade que eu tivesse lá fora. Porque em 2002, ele me deu uma novilha. Ah. Então criou uma responsabilidade. Agora eu tenho tem alguma que vir coisa aqui para cuidar. Agora tem que ajudar a cuidar. É. E eu já fazia naturalmente, mas a partir dali se tornou uma responsabilidade para mim. Sim. Então eu tinha essa função da lida com gado, com ovelha, com porco, galinha, coisa que eu gostava de fazer. Só que o meu avô e minha avó eram idosos, né? O meu avô já falecido, a minha avó, Guilmar, com certeza vai estar assistindo. Ela ficava em volta ali na parte da cozinha e eu sempre enfiado, curioso, querendo saber das coisas. Então, junto com a minha avó, com a minha mãe também, que lida muito com essa parte de cozinha, eu estava na parte do campo, estava na cozinha e estava na música. E hoje, tu tá nas 3 áreas. Passam-se os anos. Em 2008, meu tio,
tio mais velho, já falecido. Ele havia criado um programa lá em Goiás, junto com alguns parceiros lá. O programa Pampa e Cerrado até hoje existe. E aí ficou um ano só nesse projeto e voltou para o Maranhão. E em 2008 ele acabou criando um programa lá, que se chamava Galpão de Estância. Não o mesmo que tem, acho que tem no Paraná um também, que é mais antigo até. Mas como lá era só local, só na cidade, ele colocou o nome Galpão de Estância. Sim. Até o nome Galpão de Estância, né? O pessoal às vezes do Maranhão não sabe o sotaque bem, eles falavam Galpão de Estante. E aí, nesse intermédio aí, eu acabei começando a lidar com uma coisa que era natural para mim, cara. Eu ia para a ilha de edição, eu ia pedindo, ó, faz isso, faz aquilo. Nem sabia mexer com o computador, mas falava pro técnico, ó, aqui, ali. A vinheta de abertura, que era essa música, era uma música do Oswaldir Carlos Magrão, uma gravação, mas a música Gaúcho Amigo do Teixeirinho, que começava lá, tá garoando lá fora, bolei a perna, gaúcho. Sim. Eu usei justamente isso, porque eu tava chamando a pessoa, e cheguei cá pro galpão onde tem chimarrão, não precisa de luxo. Sim. Aí o tio botou o nome do programa Galpão de Estância, né? Cheguei cá pro galpão, né? E eu comecei a ficar em volta daquilo ali, e eu não sabia. Anos depois eu fui saber que, na verdade, o que eu fazia era o trabalho de um produtor. De um produtor. Só que eu fazia naturalmente, a criança praticamente, ali eu tinha o quê? 13 anos. E era natural, tava em volta ali, ficava dando as ideias, e eles viam que tinha um fundamento, e eu ia usando as ideias, né? Sim. Então eu tocava também no programa, não era aquela técnica, assim, tocava o que eu sabia, mas as pessoas gostavam, porque era autêntico. Sim. Né? Tanto é que, ó, eu uso tudo tem muito sentido na minha vida. O nome é Músicos Autênticos, Acordeonistas Autênticos, tem todo sentido, porque é a minha vida, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso, assim, trabalhar, não é trabalhar, não, eu tava brincando ali, né, na prática, né? Mas era uma coisa que fazia parte já da minha história, eu nem imaginava que isso ia acontecer. Sim. Em 2009 eu vim embora pro Rio Grande do Sul, cara. E acabou aquele envolvimento todo. O quadro da cozinha lá no Maranhão, que fazia era minha mãe, que era culinária campeira. Ah, ela tinha no programa do teu tio. Ela ficou durante 6 anos, depois que eu comecei junto a ajudar lá, ela seguiu dali em diante, durante 6 anos, ela que fazia a apresentação. Que legal. A mãe Dalva Regina, professora Dalva conhecida lá em Balsas. E aí, toda essa veia me puxando para as origens. E a pandemia fez com que a gente repensasse os nossos conceitos e retornasse para aquilo que era natural, para as origens. Tanto é que a primeira música que eu lancei se chama, né, Voltando pro Campo. Eu tô curioso, se tu puder cantar um pedacinho, tocar essa música, que foi uma homenagem que tu fez à tua família, teu avô, enfim. Só porque foi muito natural, eu não tive pretensão nenhuma nela. Simplesmente fui escrevendo e foi saindo. Foi uma coisa bem... que é muito natural para mim. Foi uma coisa que eu compus, peguei com violão até. Mostrei pro Guilherme Marques, do Grupo Rodeio, na época. E mostrei mais uma outra. Ele disse, cara, eu gostei dessa aqui. Aí foram várias pessoas falando que gostaram. Gravei ela, né? Que é essa aqui. Peguei meu celular e comecei a procurar os anúncios de fazendas. Ainda tô morando na cidade, mas eu sinto de verdade é uma falta tremenda de voltar pra minhas camperiadas, andar a trote na estrada, de sentir a liberdade. Estou trabalhando na cidade, eu saí da faculdade, já aumentei minha renda. Eu tô voltando pro campo, pra fazenda no interior. Lidar com gado, com um rebanho de ovelha, e o que mais me gratifica é reviver minha infância. Me dá uma ânsia de rever o meu amor. Eu tô voltando pro campo, pra fazenda no interior. Lidar com gado, com um rebanho de ovelha, e o que mais me gratifica é reviver minha infância. Me dá uma ânsia de rever o meu amor. Aê! Que momento, que música bacana. E ela tem uma pegada meio sertaneja, assim, mais raiz, né? Sim. Ela puxa até...
Cara, eu não vou dizer nem que raiz, na verdade, porque tudo é uma continuação, né? Aham. Que veio da derivação da vaneira, que teve muito pegadão forte com aqueles balanços que o pessoal fazia há uns anos atrás. Eu sou fã até hoje, né? E gosto muito, tem Sim. músicas que eu uso isso até hoje. Só que foi tudo começando numa evolução, numa época que veio com Tia Music lá, teve os seus prós e contras, faz parte de todo o processo. Sim. Mas aí o pessoal do sertanejo começou a utilizar isso, né? Então tem uma mistura entre o forró do Nordeste e a música gaúcha, né? A música vaneira mesmo, que veio se tornar depois do sertanejo universitário. Sim. Então foi tudo uma Uma sequência, mescla ali né? de... Isso. Conversando até com um amigo nosso aí que foi gaiteiro do Michel Teló, ele mesmo disse, são de lá de Mato Grosso do Sul agora, não me lembro bem. Eles têm raiva quando a gente erra, né? Porque parece que é tudo uma coisa só, mas não é. Mas não é. São dois bem diferentes, eles têm essa disputa, essa rivalidade. E ele fala que realmente os exemplos de música para eles é a música do Sul. Então foi uma influência que depois o Tradição veio a utilizar naqueles bailões que eles faziam, né? Com música de tudo que era tipo, mas puxando para vaneira. Sim. Então ela veio se concretizar depois no sertanejo, que a gente viu com essa base de vaneira aqui, com essa levada de vaneira, só que com algumas divisões a mais. Então é tudo derivado da mesma coisa. Sim. Né? Só que eu tive realmente uma resistência para fazer isso. Imagina, uma roupagem diferente, né? Eu sou acostumado com aquele trancão... Daniel Hack, né? Depois o João Luiz Correia lá. Juliano Borges puxando desse jeito, né? Cara, isso aí é o que eu gosto. Sim. Só que a gente não pode repetir a mesma coisa que os outros fazem. Claro. Eu tinha que criar alguma coisa minha, né? Mesmo que não fosse uma criação, mas eu tinha que seguir aquilo que era o meu caminho. Uhum. E foi assim que eu comecei a gravar músicas desse formato assim, mas não deixei a raiz. Tanto é que eu gravo até hoje músicas mais tradicionais, músicas missioneiras. Eu gosto Sim. disso também, mas eu tenho consciência de que mercadologicamente a gente nem considera. É uma coisa que eu faço por gosto. Sim. Tá lá, tá nas plataformas digitais, tem músicas mais tradicionais lá, músicas na botoneira, que é minha origem, né? Uhum. Então tá lá também, mas é claro que comercialmente a gente acaba focando nessa aqui, mas quem procura acha música tradicional também, mais raiz por lá também. Que coisa. E tu tem, assim, agora planejado focar mais nessa música mais comercial, como tu diz, e daqui a pouco trabalhar com um show, não sei, tu tens um show mais dessa parte ou que engloba todos os estilos? Sim, o que acontece? A gente tem que focar numa coisa, claro. Nessa parte, então, da música mais moderna, eu tenho trabalhado mais esse tipo de divulgação, né, nessa música aí. Mas eu não sou tão bitolado com essa questão de comercial, porque eu acho que assim, a gente tem que seguir aquela nossa raiz, né? A nossa verdade. Tanto é que quando eu gravo uma música, mesmo sendo mais moderna, ela tem que ter um pouco da minha verdade por trás. No mínimo, ela tem que ter a raiz da minha verdade por trás. Eu não gravo música sem eu saber bem o que eu estou falando. Eu tomo muito cuidado com o que eu estou transmitindo para a pessoa que está lá ouvindo, seja no rádio, seja na plataforma, seja onde for. Sim. Então eu procuro fazer aquilo que o coração sente. Bem isso aí mesmo. Então eu tenho músicas mais tradicionais, que eu gravo mesmo intencionalmente, tá lá, e vou continuar gravando. Tenho até um projeto que eu vou gravar daqui uns dias, hein? São 5 ou 6 músicas, bem tradicional. E eu gosto disso também. Sim. Mas isso é uma música que as pessoas vão querer ouvir mais no domingo, uma coisa nesse sentido. Então eu estou muito mais em busca de cumprir a missão do que propriamente em buscar retornos em cima do comercial, né? Comercial. Mas ele tem, né? Eu não desconsidero, porque, enfim, eu sou empreendedor desde criança, né? Então eu considero, sim, esse lado do comercial. Claro. Busco sempre ter a minha raiz por trás disso, mas eu não deixo de lado essas outras coisas. Então eu continuo sempre em processo de construção, né? De criação. Bacana. E César, tu falaste que a tua mãe, né, aí falando um pouquinho agora da questão da culinária, né? Certo. Que ela fez lá o programa junto com o teu tio. Isso. Da cozinha... Era culinária campeira. Culinária campeira. Isso. Aqui tu faz junto com o Fábio de Oliveira ali, o de Campo e Alma, na Bandeirantes, e tu faz o
A cozinha campeira. Cozinha campeira. Isso. Né? Quais as receitas, assim, que tipo de comida que normalmente tu faz ali? Qual é o teu foco na culinária? Cara, é tão engraçado isso, porque é tudo derivado da minha origem. Uhum. Tudo derivado daquilo que eu sou. Então, desde o pão caseiro, que vem da origem da minha avó, da minha mãe, que fazem, claro que isso é recolhido dos anteriores, né? E elas vieram adaptando pro jeito delas e eu vim adaptando pro meu. Então, parte desde da questão do pão caseiro, a cuca, linguiça do jeito que a gente fazia lá. E vem dessas origens. Fiz até o bucho esses dias agora. Pra tu ter ideia. Buchada, que o pessoal, nossa senhora, deve ser ruim. Tu acredita que eu mostro a foto, as pessoas olham e parece que é frutos do mar. Mas não acredito que é bucho. Porque a gente tem aquele princípio, a gente sempre teve aquele princípio de utilizar até o berro do boi. Era mais ou menos isso mesmo. Aproveitava tudo. Tudo. Até o berro do boi. Nos vídeos, depois era utilizado, era assim. Não tinha nada que se perdesse lá. A gente usava desde das tripas, né, do bicho. Porque a tripa tu vai usar ali, tu pode cozinhar ou fazer... Pode usar para linguiça depois, ou até mesmo a gente levava para os porcos. Porque o porco gosta de tripa, assim que tu... Do carneudo, a gente não mandava, jogava para lá aquilo que não fosse usado. Limpava a coaeira, como você diz. A coaeira que está em volta ali do bucho, que também é uma outra receita que se faz. O bucho mesmo, a gente pegava ele e jogava o que tinha dentro fora, né? Aquele pasto úmido, porque aquilo não dá para dizer que é sujeira, porque aquilo ainda é um pasto úmido. É um pasto úmido. Não é nada demais. Só quem é meio enjoadinho, assim, para achar ruim, né? E aí, o que eu fazia? Já acho que eu não comeria. E aí, o que eu fazia? Alguém me ajudava, botava no carrinho de mão, levava lá para perto de umas árvores lá, jogava fora aquilo ali e pegava, jogava em cima de uma cerca de arame farpado e tirava a pelezinha. Aquela pelezinha que tinha contato com essa parte aí, ela totalmente, o que a gente utilizava não tinha nenhum contato com o conteúdo interno do bucho, né? Do bucho, sim. Então, era coisa simples, só que a gente tinha cada um tinha seu serviço naturalmente ali. Algum tio ajudava, além de todo mundo ajudar a corear, todo mundo ajudava, seja serrar o bicho depois, né? Porque era tudo manual, né? Sim. A talha muitas vezes era manual, não era aquela de corrente. E separava carnes para fazer linguiça depois, né? Depois ia cortar chuleta, e ficava um dia inteiro em função disso, né? E a gente tinha aquele jeito tradicional, né? Pegava ali algum pedaço de carne na hora ali, o matambre, botava assar na hora para tirar gosto. É um ritual, na verdade, né? Não é um trabalho. As pessoas têm muito essa coisa do trabalho, que é uma coisa chata, mas não é. Se tu faz o que tu gosta, tu não vai trabalhar. Tu vai cansar. Sim. Porque é ser humano, né? A gente precisa descansar também, mas cansaço é diferente de exaustão, né? Sim. Quando tu chega no processo de exaustão é porque tu não tá no lugar que tu tinha que estar. Sim. É a partir do momento que tu começa a se entender melhor, assim, cara, isso aqui eu faço porque eu gosto. Tem a questão financeira que é importante? Tem. Mas isso se ajusta. Quando tu sabe para onde é que tu vai, o universo começa a conspirar. Eu tenho aquele conceito, assim, que não é nadar contra a correnteza, porque nadar contra a correnteza chega uma hora que tu cansa e tu pode até se afogar depois. Eu entendo que tu tem que utilizar a força da natureza a teu favor. Ou seja, em vez de eu querer ir contra, eu vou usar a própria força da natureza para eu fazer mais. Sim. Para eu produzir mais. É diferente de deixar a vida me levar. É usar aquela força já para produzir alguma coisa. E como isso já é natural pra gente, tu vai fazer mesmo que tu não ganhe. Então, esse processo de reestruturação, muitas vezes, é muito difícil para as pessoas, porque, como é que eu vou deixar de ganhar? A pandemia veio aí para fazer muita gente pensar nisso. Já que não tinha como ganhar mesmo, em alguns momentos. Teve que se reinventar, ou aproveitar o momento, ou enxergar. Já que vai acontecer isso, inevitavelmente, eu vou conseguir, usando uma energia tremenda para eu conseguir sobreviver nisso, ou eu vou usar minha energia naturalmente, que eu vou adorar fazer, ganhando pouco no início, porque eu sei que faz parte do processo. Sim. É muito melhor eu seguir naquilo que eu gosto, fazer aquilo com amor, com prazer por estar fazendo aquele trabalho, que na verdade não é um trabalho. Porque tu vai estar produzindo algo para ti e para as pessoas. Sim. O pensamento não é só em você. Tem que ser em você por primeiro, porque é para tu se encontrar, para tu sintonizar o canal que tu vai usar, né? Vamos dizer assim. Mas a partir do momento que tu sintonizou, tu tem que entender como que isso vai ficar com as pessoas. Eu entendo que a nossa passagem aqui é muito curta, né? Sim. E é só uma passagem mesmo, né?
já que a nossa passagem é curta, por que não fazer algo que vá ficar nas pessoas com naturalidade, que a gente faça com naturalidade. Fazer o bem, literalmente, sem olhar quem. Fazer as coisas sem esperar algo em troca. É muito difícil isso. Porque tu geralmente, preciso sobreviver, então tem que fazer, já tem que receber alguma coisa em troca. Será? Às vezes tu pode fazer uma coisa simples para receber algo em troca e aceitar ganhar menos lá no início. Mas em contrapartida, o momento que tu tiver disponível, tu vai fazer alguma coisa que tu gosta já produzindo para ti mesmo e para as pessoas, fazendo bem para as pessoas. Fazendo bem para as pessoas. Aquilo que tu sabe. E o teu trabalho vai mudar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, né? Independente da área do que tu for fazer. Se tu tá fazendo aquilo com, como tu falou, Exato. com a tua essência, com aquilo que te cativa. Sem sombra de dúvidas. Então, tu acaba mudando a vida de outras pessoas com isso. Eu tive muitas vezes pessoas que entravam em contato comigo pelo suporte da Músicos Autênticos lá, falando sobre acordeonistas autênticos, né? Sim. Agradecendo, assim, imensamente pelos vídeos gratuitos, mesmo tendo curso online, os alunos também. Mas o que eu mais recebi era das pessoas que viam na internet, aberta lá no YouTube, no Facebook, enfim, no Instagram, quando a gente dizia alguma coisa, quando eu dava uma dica simples, que era uma coisa que eu aprendi porque eu não tinha alguém para me ensinar. Então, em vez de alguém me dizer, faz isso e aquilo, eu tive que deduzir muita coisa. Então, pelas deduções, eu fui criando muitos macetes. Eu fui entendendo coisas que, se eu for falar com alguém, as pessoas que dão aula não entendem. Mas quando eu ensino para quem não sabe nada, a pessoa entende mais ligeiro. Sim. Eu estudava para faculdade, Enem, depois eu vim a ter estudar na faculdade com bolsa, né? Na época, dificuldade tremenda, consegui, então, na época, passar em concurso público, consegui o ProUni na época, no Enem, através do Enem. Então, eu tive muito essa coisa do estudo. E eu criava formas de aprender, não é criar, na verdade, porque já tinha gente ensinando isso, mas eu não tinha acesso a essas informações. Então, eu tinha que agrupar as informações de um jeito que eu conseguisse literalmente aprender aquilo e não decorar. Sim. Então, eu fui passando algumas coisas pro instrumento. E quando eu gravava isso para as pessoas olhavam, meu Deus, que incrível. E eu ficava até com vergonha às vezes, porque eu não tinha estudado com métodos de outras pessoas. Eu fui fazendo o que eu ia deduzindo. O que tu ia deduzindo daquilo que tu ouvia e tu em cima do que eu fazia, exatamente. E eu deixava claro, isso tudo é com base no que eu faço. Eu não estou dizendo que é o certo ou errado, até porque eu entendo que o certo e errado é uma questão de ponto de vista. Sim. Né? Se tu olha por aqui, isso aqui pode estar certo. Se tu olhar para aqui, esse aqui também pode estar certo, e aí? Né? Então, eu sempre tive muito respeito com os métodos dos outros, mas eu tinha o meu jeito de fazer. E já teve pessoas que me diziam assim, olha, eu estava a ponto de tirar minha própria vida. Bah. E esse curso apareceu na hora certa, porque eu envolvi minha cabeça, estou fazendo uma coisa que eu gosto, e dizia por quê. Porque perdi a minha filha há pouco tempo, aconteceu isso, não sei se foi num acidente, uma coisa assim, eu me lembro. Tinha mensagens de pessoas que diziam assim, coisas muito pessoais, gente que falava sobre questão... Olha, eu tive um problema com o alcoolismo. E a música, claro que indiretamente, de um jeito ou do outro, acabou me ajudando nisso também. Porque isso incomodava muito a família. E não tenho vergonha de falar. As pessoas diziam dessa forma, sabe? Outros, pessoal de fora lá, do interiorzão, assim, tenho gaita há muitos anos, 20, 30 anos. Tentei com o professor, tentei ali, não teve jeito. Quando eu vi o César Filho falando do jeito dele, diferente, comecei a entender algumas coisas. Demorei para aceitar entrar num curso, porque na internet é difícil, né? A pessoa acreditar, na verdade, a pessoa ser do interior, que já tem dificuldade com tecnologia. E ainda mais comprar uma coisa na internet, meu Deus, isso daí pode ser fraude, pode ser problema, pode dar. Aí já passou o primeiro, segundo, terceiro, foi falando tal curso que ele abriu lá, aí eu tive coragem e entrei. E a pessoa tocando. Parece para eles assim, ó, eu sei meia dúzia de músicas, mas só que é uma realização para a pessoa. Sim. Não é para se tornar profissional. Então, o meu trabalho, muitas vezes, na verdade, ele era uma coisa quase que em prol da pessoa, não necessariamente como instrumentista, mas como pessoa. Eu buscava fazer com que a pessoa enxergasse pontos da vida dela que ela não enxergava muitas vezes e ela desenvolvia em outras áreas. Sim. E por consequência na música também. É o inverso. Então, isso, eu tenho muito o lado espiritual junto comigo, porque eu me criei no meio da questão religiosa, né? A escola que eu estudava lá no início era o Colégio Marista de Balsas, na cidade de Balsas. Então, eu participava dos grupos de jovens, de missas eu tocava também.
Vim para o Rio Grande do Sul, continuei tocando na época, na igreja. E então isso sempre foi uma coisa muito, muito presente para mim, essa questão de fazer o bem para as pessoas com o que eu sabia. Sim. Era o que eu sabia, aquilo não era grande coisa o que eu sabia, mas eu fazia naturalmente. Então Uhum. tinha sentido, tinha autenticidade. Sim. Então ficou muito presente para mim isso em qualquer coisa que eu fosse fazer. Eu sempre penso o que a pessoa do outro lado, não só o que ela vai pensar, mas o que isso pode agregar. Porque a pessoa pode pensar tudo. Claro. Eu estou fazendo aqui, a pessoa pode deixar ridículo. Mas com aquela informação que tu dá, o que ela vai fazer com aquilo ali? Né, qual vai ser o resultado para ela daquela informação, daquele conhecimento? O que pode proporcionar isso para ela? Tudo na vida é energia. Né? Uhum. Eu fiz uma boa parte de engenharia. Hoje até continuo online, né? A pandemia, ela teve essa parte positiva. Muita coisa foi para a internet, antes não tinha. Aprender por EAD. Foi para o EAD. Aí proporciona, com as nossas viagens, a gente consegue ir conciliando aos poucos. Não é bem assim como antigamente, mas a gente vai fazendo. E a engenharia me ajudou muito nessa parte de entender questão de formas, matemática, essas coisas assim. Eu consegui entender as coisas como sintonização mesmo, sonora, assim, ondas, como se fossem ondas. E hoje eu entendo isso. Tudo que a gente faz é uma energia que tu está emitindo. Uhum. Se eu na música falo alguma coisa negativa, ou que denigre alguém, ou que está se revoltando com alguma coisa, e as pessoas começam a cantar, eu estou emitindo essa energia para o universo. Uhum. Eu tô chamando isso para mim. Sim. Então, eu tenho muito cuidado com isso, porque imagina milhares ou milhões de pessoas cantando uma música que fala sobre uma coisa ruim, né? Ou de revolta contra alguém, ou simplesmente sobre besteira. Isso gera uma energia grandíssima. Com todos. Para todo mundo. O nome disso é egrégora. O termo eu não sabia. Quando tu faz muitas pessoas repetirem uma frequência de energia, tu cria uma egrégora, que ela é uma massa de energia. Né? Então, é exatamente Exato. Isso. Então, por isso que eu digo, independente do lugar que tu esteja trabalhando, onde tu esteja atuando, o que tu faz vai emitir uma onda, uma energia. E essa energia é você que controla se ela é positiva ou não. Uhum. Através dos teus atos, através do querer o bem da outra pessoa, do não passar a perna no outro. Sim. Mesmo quando tá com a oportunidade aqui, né? O cara vai lá, não, ninguém vai saber. Aí tu vai lá e faz. Cara, tu tá jogando isso pro universo. A lei da causa e efeito, ela vai acontecer contigo também. Então, assim, mesmo que a gente busque fazer o bem sempre, tu não tá livre de passar pelos problemas, porque tu veio justamente para resolver problemas, poxa. Se tu veio para resolver problemas, por que tu vai reclamar da vida? Sim. Se a gente veio para cá justamente para isso. Vem problemas pesados, vem, cara, vem. E se tu não tiver esses, tu vai ter outros. Quando tu fugir desse aqui, aquilo ali parece ser melhor, parece ser mais fácil, cara, no meio do processo, ou um pouquinho depois só, tu já vai começar a sentir aquilo que tu não queria. Mas se tu aceitasse passar pela dor antes, tu ia deixar fluir. Uhum. O deixar fluir, na verdade, é utilizar a natureza a teu favor. Tu já vai passar por problemas. Isso é natural do ser humano. Tu veio para isso. Uhum. Se tu tentar fugir, tu vai passar por outros. E muitas vezes não tá te levando para onde tu quer, não tá alinhado com o teu propósito de vida. Sim. E aí tu vai ter que resolver aqueles outros problemas. Né? Só que vai te levando pro outro lado. Que o ser humano, né, César, tem essa coisa assim quando vem o problema, ele reclama do problema. Ele não quer, ele se debate. Por que está acontecendo isso comigo? Não sei o que e tal. Isso pode gerar depressão, pode gerar, né? Mas a pessoa não entende que aqui na vida, tudo que tu passa, desde das coisas boas até as coisas ruins, momentos ruins, né? São coisas para a tua evolução pessoal. Porque se tu não passa pela dificuldade, tu não cresce. E tu fica estagnado na mesma coisa. Então, tu tem que entender que aí é meio que um conceito do Seishonoye, de agradecer tudo que acontece. Não chamei... Eu falei Seishonoye, mas o nosso produtor aqui é o Einoe. Ele achou que estava chamando. Mas é uma piada dele, né? Eu acho que daí que veio o nome dele, do Einoe, Seishonoye, Einoe. Que eles agradecem tudo o que acontece, né? Mesmo a coisa ruim que a gente pode, na nossa ótica, na nossa mente, ela parece ruim, mas pode ser que não seja uma coisa ruim. Sem dúvida, ela não é. Porque, eu sempre penso assim, o mal, ele só tem
possibilidade de acontecer por algum motivo. Eu passei por coisas na minha vida assim que eu cheguei a me questionar. Por que comigo isso está acontecendo? Porque se tu for, vamos dizer assim, na análise jurídica, na jurisprudência, tu olha os outros assim, é ligeiro pra coisa... Tal coisinha que se resolveu, tal coisinha que se resolveu. Agora tu vê pra mim e as coisas começaram a andar. Em vários fatores na vida, em várias coisas. Em alguns momentos eu reclamava. A proximidade com meu pai e minha mãe era uma coisa distante, porque os pais eram separados desde cedo. E eu reclamava no início, achava ruim. Mas isso me proporcionou me aproximar do meu avô, da minha avó. Aprender muitas coisas que eu nunca teria aprendido. Sim. Ou seja, claro, eu não vou voltar atrás e mudar as coisas que aconteceram. Eu tenho que, daqui pra frente, eu tenho que usar aquilo que veio. Assim como, para tu poder mudar a vida das outras pessoas, ajudar a vida das outras pessoas, primeiro, tu tá fazendo isso em casa? Isso tá acontecendo dentro de casa? Honrar pai e mãe, né, como se diz. Isso tá acontecendo? Porque se tu tá fazendo bem para todo mundo lá fora, mas aqui dentro não tá acontecendo, é a mesma coisa que nada. Sim. Isso é difícil da gente pensar. É. Nossa, mas é que a minha relação é diferente. Sempre tem uma... Sempre para mim é difícil, sempre para mim é pior, né? Só que quando tu vem e entende que o problema ele veio para você resolver e tu não tem outra saída, tu tem a saída de não resolver, mas tu vai passar por outros problemas que muitas vezes não estão te levando para perto da onde tu queria e virou e mexeu, tu vai cair. Ali quem vai poder te ajudar são teus pais, né, a tua família, teu núcleo familiar. A tua base, né? A tua base. Então, quando tu começa a entender que, na verdade, os problemas vieram para fazer com que tu evoluísse e entender que as coisas, na verdade, elas são difíceis mesmo, porque aquilo que não é difícil, ela tá camuflada, né? Quando ela vem fácil, ela logo se demonstra, né? Logo ela aparece. Às vezes demora um pouquinho, mas quando ela vem forte. Sim. Né? Aí tu começa a perceber que a vida tem algo muito maior para ti. Não tô dizendo em sentido financeiro, material, não. Porque a única forma da gente ficar é nas pessoas, né? Porque a gente vai morrer e não vai levar nenhuma estrutura física. Não vai levar nada. É o que a gente deixou aqui que vai ficar. E o que tu deixou aqui? O que eu tô deixando para as pessoas? A minha mensagem, os meus ensinamentos, a minha conduta, o meu exemplo, ele vai orgulhar as pessoas ou vai envergonhar as pessoas? Cara, quando eu fiz muita reflexão sobre isso, principalmente na pandemia, e fiquei pensando, não tem nada que eu possa me envergonhar, mas tem coisas que eu preciso melhorar. Então eu vou voltar para o meu interior, literalmente, como diz na música, né? Tem todo sentido, né? Pro interior de ti mesmo. Isso. E aí comecei a entender que tinha algo muito mais forte, muito maior a ser feito. E que não tinha nada a ver com finanças, com... Isso acontece, né? Isso é consequência. Isso é uma coisa que, quando tu faz o que tu gosta, tu sabe que tu tá fazendo por um bem maior, pelas pessoas. Isso vai acontecer. Vai acontecer. A não consequência tem por que tu pensar em outra coisa. Claro que tu estudou muito, tu trabalhou muito, tu tem conhecimentos, tu não vai ser bobo em fazer negócios ruins. Tu vai usar a tua experiência que tu já teve, né? Mas se tu passou por dificuldades, elas vieram justamente para fazer tu repensar. Sim. É o universo te dizendo, ó, dá uma chacoalhada aí agora, o que não presta joga fora, o que não serve mais para ti, Descarta, sai, te né? aparta. Sai, E faz com que as coisas agora, com essa limpeza que tu fez agora, tu tem mais uma jornada aí. Mas é mais uma jornada, porque a gente vai passar por outras dificuldades. Vai. A gente vai passar por muitas, a gente veio para isso. A gente vai até o final da vida, né? E as dificuldades vão se apresentando de acordo com cada momento da vida. Sem Porque hoje nós somos jovens, a gente tem uma visão das coisas, né? A gente consegue fazer as coisas de uma maneira, mas quando tu tem mais idade, por exemplo, a gente não pensa que lá na frente a gente vai ter uma dificuldade motora, de coisas simples. De coisas né? simples. Então, lá tu vai ter que também te adaptar e te moldar e entender, né, que por mais que a tua cabeça seja nova, que tu pense ainda como... né, o teu corpo já também não se apresenta Ele assim. já não vai responder da mesma forma. Exato. Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo com as dificuldades que vão Isso surgindo. faz a gente pensar, inclusive, reforçar o que a gente quer pra gente, né? Por Sim. quê? Se tu tá fazendo o que tu não gosta, quando tu chegar nessa fase aí vai pesar. Aí tu vai pensar, por que eu não fiz o que eu queria fazer? Agora não tenho mais idade, agora não tenho mais saúde, agora não posso mais por isso, não posso por aquilo, não tenho estrutura para isso. Cara, a hora de mudar é hoje.
Né? A hora de fazer as coisas acontecerem é hoje. Né? Aquela história de que a página em branco, ela todo dia tu tem. Então é tu que é responsável pelo que tu coloca nela ali, dali em diante. Mas é muito melhor tu tomar a iniciativa de passar pela dor agora, considerando essa dor agora, do que tu ir deixando e depois passar por uma dor muito maior no futuro. Pelo remorso de não ter feito. De não ter feito. Começar a ter que tomar antidepressivo, começar a ter que pagar... Não vou dizer que não tem que pagar psicólogo, tem que pagar, na verdade, hoje até. Vamos dizer assim, para tu utilizar o conhecimento dessas pessoas a teu favor. Claro. Eu digo, o fluxo, né? Usar a teu favor. Mas não só quando uma coisa estourar. Porque vai estourar toda hora na nossa vida. Isso faz parte do plano de vida nosso aqui nessa terra, né? A gente veio para isso. Então, por que não seguir por um caminho que tem muito mais sentido para mim, para as pessoas, para minha família, para minha saúde? Usando agora o conceito de engenharia, né? É quase que uma fórmula, né? Tu puxa essas coisas todas aqui, tu tem que encontrar um meio termo que esteja aqui envolvendo essas coisas todas que são importantes para ti, mas são mais importantes do que muitas outras que muitas vezes tu dá mais importância. Tu dedica muito mais o teu tempo, muitas vezes, naquelas outras coisas que te distanciam dessas coisas que realmente são mais importantes. Sim. Que lá no teu final da vida, ou quando tu tiver numa dificuldade de saúde, financeira ou de qualquer outra coisa, é isso aqui que tu vai recorrer, é nisso aqui. Sim. E muitas vezes tu tá lá longe. Às vezes tá até com vergonha de voltar daí. Por quê? Porque esqueceu a base. Esqueceu a base. Como é que vai crescer se não tem base? Nem o prédio tu constrói sem uma base, né? Sem uma fundação, né? Tu pode até construir, mas ele vai cair. Ele vai cair, ele não vai nem conseguir, né? Não vai conseguir subir muito. O mesmo conceito da raiz. Tu tem que voltar e cultivar a tua raiz. Se tu quer que essa árvore cresça, que ela dê frutos, que ela realmente continue nesse processo aqui, nesse plano, tu tem que estar cultivando a raiz. Muita gente vai lá e é como se a pessoa fosse lá na árvore e pintasse ela da cor que ela quisesse, enfeitasse da cor que ela quisesse, fica lindo, né? Chega uma altura que ela morre, e aí? É quase isso que as pessoas fazem, praticamente isso, na verdade. Tu vai lá e ajeita a fachada. Sim. Né? Mas o conteúdo... Cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo? Exatamente. É o princípio da árvore. Quando tu pega esse conceito e carrega para tua vida, tu pensa assim, ó, se eu cultivar a raiz, vai demorar. Porque olha, quanto tempo vai demorar para a árvore começar a ter algum resultado com isso aqui? Para começar a folha mudar, para ela crescer mais, para dar frutos, vai demorar. E outra, não vai dar toda hora, vai ser uma vez no ano. Tem seu tempo para tudo, literalmente. A natureza, ela tá aí para explicar isso, para mostrar isso pra gente. E aí, quando tu cultiva a raiz, ela demora. Mas quando ela vem com solidez. Quando os resultados vêm, eles vêm com solidez. Sim. E aí eu cheguei num pensamento assim... Cara, eu posso utilizar esse meu conhecimento, essa minha experiência, pensando no conceito da árvore, mas em vez de eu plantar o meu próprio pomar, que eu acho bonito plantar o meu próprio pomar, que era o que eu fazia com músicos autênticos lá no Acordeonistas. Mas também tinha plantas sendo plantadas lá fora, né? Que a gente fazia conteúdo gratuito justamente para ajudar outras pessoas. Mas isso meio que se compensava, porque depois a gente abriu uma turma, então praticamente era zerado aquilo ali. Eu fazia uma coisa que era positiva, mas depois a gente utilizava aquela audiência para o sustento da empresa, enfim, funcionava assim. Sim. E eu comecei a pensar, cara, eu prefiro plantar árvores em lugares que não só eu utilize, porque vamos dizer assim, eu tô com meu pomar aqui, aí deu algum problema, mas tá cheio de fruta, vai cair tudo, vai apodrecer aqui, e quanta gente tá precisando? Sim. Tem sentido eu ficar usando isso tudo só pra mim? Não tem, né? Aí eu fiquei assim, cara, eu acho que a hora é a hora de começar a plantar em lugares que mais pessoas possam utilizar. Sim. Sem pensar em algo em troca, porque eu vou colher desses frutos também, mas outras pessoas também vão. Sim. Então, quando tu pensa dessa forma, em vez de eu plantar no meu pomar só, eu vou plantar no lugar público, que as pessoas possam utilizar. Que todo mundo possa usufruir daquilo ali que tu tá fazendo. Vou ter o meu retorno. Naturalmente isso vai acontecer. O universo vai conspirar para isso, porque é a natureza da natureza. E eu comecei a ir para esse lado, né? De começar a tornar a coisa mais social possível, uma coisa mais inclusiva. Essa é a palavra. Porque antes a pessoa se tornava exclusiva, e exclusivo vem de excluir. Excluir. Então, quando tu tem que fazer alguma coisa que é exclusiva, eu tô excluindo uma pessoa, digo, na pandemia veio para fazer a gente pensar, eu não quero fazer isso mais desse jeito, excluindo não. Eu quero que seja uma coisa inclusiva. Então, os meus projetos que já estavam em andamento, todos eles estão sendo remodelados para questões que possam ajudar pessoas que não têm condições.
Porque eu não tinha lá no início também. Sim, sim. Então Que essa é a bacana. ideia. E por isso que eu comecei a focar cada vez mais na parte do ensino para as pessoas, para as crianças. A ideia é essa, esse do conteúdo do Acordeonistas. A ideia é que ele fique só para as crianças daqui em diante, e não só para as crianças, para todo mundo, mas principalmente para elas, que são o futuro. Que são né? o futuro. E eu trabalhei com crianças por 4 anos, isso é uma coisa muito forte para mim, mas especialmente aquelas que não têm condições. Porque eu também não tinha, eu sei o peso que é, e se eu tivesse uma estrutura dessa disponível, eu ia levantar as mãos para o céu e agradecer. Sim. Então isso é o que eu bacana, pretendo, César. não só pretendo, eu vou fazer. A questão tempo é uma questão... aqui a gente acha que tudo, nossa senhora, tá Tem que acabando, ser para meu ontem. Deus, tem que ser... Não, as Tudo coisas tem o seu acontecem, tempo para tudo tem o seu acontecer. Inclusive o tempo deste programa. É isso aí. César, eu quero te agradecer imensamente. Muito bom a conversa, muito boa a entrevista. Agradeço por tu ter, ter tido disponibilidade de vir aqui no nosso estúdio, bater esse papo, conversar com o pessoal de casa, passar um pouco da tua visão, da tua história. Né? Eu acho que é muito importante. Né? A gente aprende com a vida dos outros também, com os ensinamentos que a vida deu para as pessoas, e tu conseguiu trazer isso aqui para a gente, um pouquinho da tua história, e nos ensinando como ver as coisas. Né? Então, muito obrigado por ter doado esse tempo aqui para a gente, nessa conversa aqui. Eu que sou muito grato mesmo, porque são oportunidades como essa que faz com que as pessoas enxerguem o que realmente é aquela pessoa, que muitas vezes ela só enxerga ali na internet, na TV, como artista, como apresentador, como músico, enfim, mas não sabe o que está por trás de tudo, né? Tudo aquilo que essa pessoa passou para chegar até aqui. Sim. E por mais que sejam pequenos passos, que não sejam degraus, né, lá em cima, são degraus que valem muito para mim. São coisas que demoraram para acontecer e que têm um valor gigantesco. Sim. Eu já sei que isso para as pessoas que estão em volta também já acaba se tornando uma coisa importante, porque todo movimento que eu busco fazer é naquele pensamento do ganha-ganha. Que eu ganho, tu também ganha. Se for ganha e perde, eu não consigo. Se for, nossa, perde e ganha, meu Deus, é pior ainda. Mas tem que ser alguma coisa que todos possam ganhar. E um espaço como esse aqui só faz com que a gente possa ganhar. Não só eu, você, a pessoa que te assiste aí, que te ouve nas plataformas, com certeza. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão. Passar a nossa mensagem. Missão aqui do podcast justamente é isso, né, César? A gente poder abrir um espaço plural aqui para todo mundo conversar, falar, contar as suas ideias, os seus pensamentos, a sua história, enfim, e servir de inspiração para muitos outros, né? A gente recebeu aqui vários, vamos falar no ramo da música, que tu citou o João Luiz Correia, eu recebi várias mensagens, ou até em lugares, assim, em eventos que eu fui, pessoal falando assim, aquela entrevista com o João Luiz Correia, que me mudou a minha vida, a minha forma de pensar. A entrevista que eu fiz com o Fábio de Oliveira também, falando da questão da música gaúcha, que tinha que ter um trabalho melhor, de fazer a música ser mais vendável, como é feita lá pelo pessoal do sertanejo. E aí vários falando isso para mim, tipo, olha, a gente está tocando a mente das pessoas, as pessoas estão vendo e tal, conhecendo outros pontos de vista. E esse programa é isso, e é conhecer um pouco da tua visão, da tua história. Tenho certeza que vai ajudar, em algum momento, alguma pessoa vai ser tocada pelo que tu disse aqui, com certeza, e por isso te agradeço. História, eu só tenho a agradecer porque é o seguinte, independente da quantia de pessoas que puderem assistir até o final, tudo isso que a gente conversou, eu entendo que tudo que a gente passa realmente é para servir de inspiração para que pessoas que estão começando não desistam, que tenham coragem de tomar a decisão de seguir o que tu quer para tua vida, né? Sim. E a partir disso, se uma pessoa tiver alguma coisa positiva que pode trazer daqui, poder carregar para si, a nossa missão já é cumprida, né? Então essa aí é a minha palavra final. Te agradeço mais uma vez aí pelo espaço, estamos na parceria. Muito obrigado a todos vocês aí. Beleza, obrigado, César. Obrigado demais. Hoje eu recebi aqui no estúdio César Filho, apresentador. Eu vou para a câmera de lá, que daí tu aparece junto comigo. Acordeonista, músico,
já falei cantor, apresentador, cozinheiro, né? Inclusive ele está todos os sábados na Bandeirantes lá. A partir das 8 horas. A partir das 8 da manhã no programa de Campo e Alma com a apresentação do Fábio de Oliveira. Está lá o César Filho fazendo a cozinha campeira lá, ensinando a gente a cozinhar como um gaúcho raiz. Eu assisto para aprender com ele, que eu não sei, eu faço tudo na Air Fryer, né? Então não perde o programa todos os sábados lá na Band. Inclusive, em setembro, nós falamos aqui, vai ter o especial do mês Farroupilha, foi gravado lá no sítio do João Luiz Correia. Eu tive a honra de receber um convite lá, que o universo conspirou para a gente estar lá naquele mesmo dia. E aí participei lá do programa, fiz um quadro com o César, foi muito bacana. Nosso desafio das costelas, né? A costela raiz e a costela de apartamento. Tá muito bacana, não perde. Obrigado, César. Segue a gente nas redes sociais aí, @Léo, o Gauchão de Apartamento, em todas as redes, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tem até naquele tal de Kawaii lá, que eu nem sei agora. Né? Tô em tudo lá agora, todas as redes aí, segue a gente e acompanha o nosso programa aqui, o Tamo Junto, que tem mais de 50 entrevistas ao longo desse período que a gente está fazendo aí. Em breve vai ter novidades. Se tu é uma empresa que quer patrocinar esse programa, quer patrocinar esse projeto, entre em contato com a gente aí nas redes sociais. Feito Carreto Gauchada, até semana que vem. Tchau, tchau.